Doutora Taide, muito boa noite. Mais uma vez, vamos iniciar a transmissão aqui da nossa live do @adv.corporativa. Doutora Ana Paula Aleixo, tudo bem, doutora? Muito bom lhe ver aqui, da Diagnósticos do Brasil. Doutora Ana Paula faz parte conosco lá do Instituto Paranaense de Compliance, nós vamos falar um pouquinho hoje. Carlos Eduardo Bonfim, nosso grande amigo aí de Pato Branco, atuante também aí com a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito boa noite, Carlos. Meu grande amigo Wagner Borges, estava de aniversário na semana passada, de Joinville. Grande Wagner, nosso amigo do LLM, do Legal Law Master. Doutor Danilo, chegando também aí, professor Décio Franco, Davi, um grande amigo. Vamos lá. Muito legal. Doutor Tiago Balbinotti, bom te ver aqui, meu amigo. Professor Décio Franco Davi tem um artigo muito bom aí. Tudo bem, Danilo? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Deu uma dificuldadezinha ali para entrar, né? Desculpa o atraso aí a todos. Problemas técnicos. Imagina. Problemas técnicos acontecem muito no mundo digital. Estava cumprimentando aqui o pessoal, o professor Décio Franco Davi, que tem um artigo muito bom que eu recomendo no livro do Compliance e Direito Digital, que é base agora para o mestrado em Compliance na Univel. Bom, Danilo, eu já tinha começado a te apresentar há pouco, meu amigo, pessoa que eu posso chamar de amigo, meu irmão na fé, acima de tudo, e um grande colega de trabalho aí que tem se mostrado um grande colega. E hoje aqui na nossa live vamos falar um pouquinho sobre essa nossa atuação, né, Danilo, com compliance, com direito digital. Você que é um especialista em direito empresarial e um especialista, sobretudo, na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Danilo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e parabéns aí pela sua dedicação. Bom, nós separamos alguns temas aqui para falar, um bate-papo rápido, né? Quase que todo dia a gente está falando sobre isso, né, Danilo? E o objetivo é compartilhar aqui com os alunos, compartilhar com os seguidores, compartilhar aí com colegas de profissão um pouco desse conceito, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, metodologias de implantação, o que é muito importante aí na vida dos operadores do direito. Então, o doutor Danilo Max Schulz, ele foi, por muito tempo, advogado aí de uma grande empresa de tecnologia que passou por um processo muito recente de M&A, né, de fusão, na verdade, uma aquisição, e ele trouxe aí uma experiência muito bacana aí para essa atuação aí dentro do compliance, que é uma tendência para 2021, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei que está em vigor, e a gente vai buscar aqui, de uma maneira bem didática, falar sobre essa legislação de uma maneira que não seja tão técnica e tão chata, porque essa lei é um pouquinho chata, essa que é a verdade. Não é, Danilo? Então, Danilo, peço para que você se apresente, fale um pouquinho aí sobre a tua atuação na Lei Geral de Proteção de Dados e a tua experiência também aí como um membro da Associação Nacional de Profissionais em Privacidade de Dados. Danilo, boa noite. Boa noite, professor, doutor William. Mais uma vez, em primeiro lugar, obrigado pela generosidade, suas palavras, sempre muito generoso. E obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo um pouquinho mais, né, sobre compliance, sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, eu sou advogado, já há 8 anos, mas tenho experiência no direito empresarial há 10 anos, quase 11 anos. Como o Dr. William falou, fui advogado por muito tempo numa empresa de tecnologia. Eu vi essa empresa crescer, pular de 30 funcionários para 250. Então eu tive essa alegria de participar desse processo durante esses 10 anos dessa empresa, o processo de aquisição há pouco tempo, uma multinacional do ramo de tecnologia. E com certeza
me abriu muitas portas e me deu muita experiência. Eu sou advogado especialista em direito empresarial, pelo LFG e pela Univel, onde eu tive a honra e o privilégio de ter o professor William como meu mentor e agora como parceiro de trabalho em vários projetos em compliance somado à LGPD. Tenho estudado essa lei há algum tempo, desde quando surgiu basicamente em 2008, 2019, passei me inteirando sobre o assunto e 2020 entrou o ano com o pessoal iniciando uma preocupação no que diz respeito à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje eu tenho a felicidade e a alegria de dizer que tenho alguns clientes em que estou atuando nessa área e que, na verdade, é um sonho. Eu já compartilhei com o Dr. William um sonho de trabalhar na área de compliance, na área da prevenção, e a Lei Geral de Proteção de Dados tem me proporcionado isso. E é com alegria que eu compartilho isso com vocês. Legal. E isso é muito importante, né, Danilo? A gente alinhar sempre esses objetivos de vida. Para nós também trabalhar com compliance sempre foi algo que lá atrás, quando a gente começou a falar disso em 2016, né, ainda no momento do contexto da Lava Jato e várias pessoas dizendo que esse não era um tema que ia colar, e você veja que hoje na Univel aí tem até um mestrado lançado no tema, dada a tamanha importância disso para o nosso mercado de trabalho, para as empresas, e hoje a gente tem a satisfação aí de ter podido ajudar várias empresas que estavam numa cultura errada ali na questão de corrupção e hoje fazem o certo, e isso está permeando também aqui por uma política de integridade na questão dos dados pessoais. Bom, esta lei geral, né, fazendo uma introdução aqui, essa lei geral de proteção de dados pessoais, ela tem um objetivo aqui de regulamentar a questão do uso, do compartilhamento, né, da utilização dos dados pessoais dos titulares pelas empresas, não só das empresas, mas essencialmente as empresas que atuam nisso. Danilo, eu gostaria que você falasse um pouco aqui para as pessoas que nos assistem, e também depois nós vamos encaminhar essa live aqui para algumas pessoas, no sentido de diferenciar o que é dado pessoal e dado pessoal sensível, porque as pessoas ainda fazem muita confusão em cima deste conceito básico do que é o dado pessoal e o que é o dado pessoal sensível. Você pode explicar para nós, por favor? Claro, com certeza. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para proteger o titular dos dados pessoais, que somos nós. Né? Sou eu, Danilo, o Dr. William, todos nós aí que estamos participando dessa live. Eu costumo dizer que são os nomes, sobrenomes, RGs e CPFs, né, do Brasil afora. E o que é dado pessoal? Né? Isso é uma dúvida, é algo que muitas pessoas me perguntam. Né? O que é dado pessoal? Dado pessoal é toda informação sobre você, sobre eu. É o nosso nome, o nosso RG, o nosso CPF, mas o nosso número da carteira de trabalho, por exemplo, é um dado pessoal. Mas não são somente os nossos documentos, nosso registro civil que trazem dados pessoais. Os dados pessoais é toda informação, toda e qualquer informação que diz respeito à nossa pessoa. A cor do nosso cabelo, os nossos hábitos de consumo, o nosso gosto musical, preferência gastronômica, toda e qualquer informação que fala sobre nós, de algo que nós gostamos, de algo que nós vivemos, ou de algo que nós temos, é um dado pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não traz um rol exemplificativo, muito menos taxativo do que é dado pessoal. Então, toda e qualquer informação que diz respeito à pessoa, ao titular dos dados pessoais, pessoa física. Toda informação. Esse conjunto de informações são os dados pessoais. Já os dados pessoais sensíveis, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe um rol, mas não é um rol taxativo. Ele é um rol exemplificativo, não se esgota ali. Eu vou estar citando para vocês aqui, por exemplo, a origem racial e étnica, a convicção religiosa, a opinião política, a filiação a sindicato, a partido político, a organização de caráter religiosa,
filosófico, dado referente à saúde, dado biométrico, o sexo da pessoa, masculino, feminino, e o dado biométrico. Isso é o que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz, mas esse não é um rol, não acaba aqui. Outros dados pessoais podem ser dados sensíveis, como, por exemplo, a nacionalidade, por exemplo. A nacionalidade não é um dado sensível por si só, mas se uma determinada pessoa se encontra num país onde existe perseguição àquela nacionalidade, ou aquela nacionalidade pode gerar algum tipo de preconceito, discriminação ou segregação, prejuízo moral ou patrimonial, se torna um dado sensível. Então nós temos aí um rol que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz, porém a interpretação pode ser infinita, tanto para os dados pessoais sensíveis, para os dados pessoais. Perfeito, Danilo, perfeito. E você trouxe um exemplo muito bacana aí, por exemplo, que remete à origem da própria Lei Geral de Proteção de Dados, baseada no regulamento europeu, né? E muito da cópia desse regulamento europeu veio para a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu digo que é uma lei diferente de como foi a lei anticorrupção, na implantação do compliance, onde que houve uma construção desde a década de 90, a legislação da GDPR, né, e a própria LGPD não permitiram às empresas um período de adequação. Mas eu entendo que nós estamos muito maduros para isso, porque na implantação, né, de um programa de integridade e compliance, nós buscarmos a mesma base de implantação, que é o apoio irrestrito da alta administração, a análise de perfil e riscos, a implantação de uma instância responsável, a criação de regras e instrumentos, e a melhoria contínua, fica muito mais simples, muito mais fácil você implantar aí a LGPD. E aí, nesse contexto, eu queria que você falasse um pouco da importância do incentivo da alta administração, né, para a cultura de proteção e cuidado com os dados pessoais dos titulares dentro dos bancos de dados das empresas. Sim, o envolvimento, não só o incentivo, doutor William, mas o envolvimento da alta administração, do CEO, do diretor, do presidente, enfim, quem comanda a empresa é fundamental, é imprescindível. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não traz uma responsabilização limitada a um ou outro colaborador ou cargo de gerência ou diretoria. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para envolver toda a empresa. Então, um programa de adequação e compliance com base na Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai envolver desde a pessoa que trabalha na recepção, por exemplo, que recepciona os clientes, digamos, por exemplo, um consultório médico, desde aquela recepcionista do consultório médico até o diretor do hospital, o CEO da empresa. Não existe limitação para o envolvimento. Todas as pessoas que fazem parte do time da empresa responsável pelo tratamento de dados têm que se envolver, e a alta administração ela tem a responsabilidade de possibilitar, de facilitar esse envolvimento, que no final do processo vai ser em prol, né, da empresa, em prol, inclusive, principalmente, da alta administração, de quem comanda a empresa, que está à frente, né? No sentido de evitar multas, né? Isso, é quem assume o risco da atividade empresarial, é quem no final paga a conta, digamos assim. Então, o envolvimento dessa pessoa é fundamental, é imprescindível para o bom andamento do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Legal. Bom, queria que você falasse um pouquinho das três figuras que são muito confundidas durante a implantação dos processos de compliance, política de integridade, Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, a figura do encarregado, do operador e do controlador. Né? A própria lei ela traz um aspecto de responsabilidade civil escalonada para cada uma dessas figuras. Mas como aqui o objetivo é mais conceitual e nós compartilharmos aqui um conhecimento, gostaria que você falasse um pouco
de qual é a figura do encarregado, a figura do operador e a figura do controlador, e a diferença muito limiar, muito sublime entre uma e outra. Ok. Eu vou formar uma base, vou tomar a liberdade de formar uma base, tá, professor? Que antes, o ideal é a formação de um comitê multidisciplinar, com uma pessoa, com um colaborador no mínimo de cada setor da empresa, de cada departamento. Porque cada departamento sabe a dor, sabe o que precisa ser adequado com relação ao fluxo de dados, ao tratamento de dados pessoais. Então, dentro desse comitê, aí temos a figura do operador, do controlador e do encarregado de dados. O encarregado tem um nome importado de PO, né? Mas aqui no Brasil chamamos de encarregado mesmo. Então, que é o Data Protection Officer. Isso, exatamente. E quem são essas figuras, né? Então, o operador é a pessoa responsável pelo próprio tratamento de dados em si. É quem coleta os dados, é quem armazena, é quem transmite, se existe a transmissão desse dado, e quem arquiva e quem elimina. Então, eu costumo falar que o operador, ele é o operário, é o que coloca a mão na massa mesmo, na questão de tratamento de dados pessoais. O controlador, por sua vez, ele é quem emana as ordens para o tratamento de dados e toma as decisões necessárias para o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. O operador, ele trabalha em nome do controlador, ou seja, o controlador, ele dá a ordem de efetuar a coleta, o armazenamento, o tratamento e o descarte daquele dado pessoal, e quem vai operar esse mando, essa ordem, é o operador. Tá? Então, e assim, a lei não traz questão de hierarquia. Tá? Se um tem um grau de hierarquia maior do que o outro, a lei não trata sobre isso. Mas quem toma as decisões sobre o tratamento de dados, o que deve ser tratado, o que não deve e como deve ser tratado, é o controlador. E quem faz é o operador. Já o encarregado, ele é o responsável pela comunicação. Ele vai ser responsável pela comunicação do operador com a NPD, do controlador com a NPD, da NPD para com o operador e o controlador, ou seja, ele vai receber um ofício, por exemplo, que a NPD envie para a empresa. Quem vai receber esse ofício é o encarregado dos dados pessoais. Então, ele também ajuda na comunicação entre o operador e o controlador. Então, o encarregado, ele é a pessoa que ele tem que estar inteirado de todo o processo de tratamento de dados realizado pelo controlador e pelo operador. Correto? Ele não vai efetuar o tratamento de dados e não vai botar a mão na massa. Ele vai supervisionar e ele, lógico, tem a obrigação de avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, em caso de incidente e vazamento de dados, por exemplo. A mesma obrigação que o operador e o controlador também têm. É aí que gera um pouquinho de confusão nos conceitos, né, que muitas vezes tem que ser explicado com mais detalhe para as pessoas que nos perguntam. E a responsabilidade civil, ela recai sobre o operador e o controlador, porque é quem coloca a mão na massa. É a responsabilidade solidária, ou seja, ele vai responder junto com a empresa na mesma proporção, se comprovada a culpa dele. Se não tiver culpa do operador e do controlador, eles não serão responsáveis. Mas, havendo culpa desses agentes, aí eles serão responsáveis também junto à empresa. E aí, a questão de política interna da empresa, para ver como eles vão lidar com essa situação. Né? Perfeito. Fazendo sempre uma analogia e um traço aqui com o compliance, o que nós falamos aqui? Sobre a importância do apoio da auto-administração, que é um requisito de compliance, né, para mudar a cultura da empresa, chamar a atenção, dar todos os instrumentos necessários para a implantação do programa de compliance e da política de integridade de proteção dos dados pessoais. Não falamos aqui a respeito da análise de risco, que aí nós teremos que entrar em aspectos muito técnicos, né? Mas se você quiser também ficar à vontade para explicar um pouco como que os
os nossos ouvintes aqui como é feito. E você falou do terceiro item aqui, que é a instância responsável, ou seja, buscando um representante de cada setor da empresa e nomeando os responsáveis para aquela função de operador, encarregado e controlador. E eu entendo que isso é muito possível de ser trazido para dentro de um comitê de compliance, né, com uma cadeira desse responsável em cada uma dessas áreas, e ser discutido isso tanto do aspecto de integridade e todas as demais políticas, quanto a política de proteção de dados. Falando um pouquinho de regras e instrumentos, doutor Danilo, né, onde que são tratados os contratos com os fornecedores, as regras específicas ali da Lei Geral de Proteção de Dados, na política de privacidade, nos termos de uso. Muitas pessoas ficam muito vinculadas e restritas à questão de só empresas de tecnologia, com a relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e vão direto para esses instrumentos mais comuns, a um termo de uso do software, a um termo, uma política de privacidade de um site. Mas não, né? Essas regras e instrumentos da Lei Geral de Proteção de Dados permeiam vários contratos de várias modalidades de empresa, correto? Correto. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados não faz nenhuma distinção entre empresas. É toda e qualquer empresa, independente do tamanho, independente do faturamento, independente do número de funcionários. Se ela efetua o tratamento de dados pessoais ou dados pessoais sensíveis, ela está digamos, obrigada a adequar-se à Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como aconteceu com a própria lei anticorrupção, Danilo, que muitas empresas tiveram resistência a implantar suas políticas de integridade, por entender assim, é mais uma legislação que veio aqui aplicar uma multa. Eu entendo, né? Esse é o modo com que o Brasil opera o seu direito. Só que nós também temos que entender que a lei está aí, a lei está para ser cumprida, e nesse quinto quesito, que é a melhoria contínua, se as empresas demorarem muito a se implantar, elas acabam tendo um passivo digital. Você concorda com isso e entende que essa é uma tendência para 2021 das empresas buscarem a prevenção e a regularização desse passivo? Com certeza. A questão da Lei Geral de Proteção de Dados, até voltando um pouco, o professor perguntou, eu acabei não respondendo, não complementando a pergunta passada. Todas as empresas, sejam elas digitais ou não. Então, a empresa que ainda trabalha no papel, esse papel ele tem que ser o tratamento de dados pessoais sensíveis, tratado no papel, eles têm que ter o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive agora, o que tem aparecido muito, e eu já recebi um e-mail nesse sentido, propaganda de picotadora de papel. Eu nunca havia visto uma propaganda, um marketing de picotador de papel da Tilibra. Mas eu recebi esses dias um e-mail e o slogan era justamente isso. Se a sua empresa não é digital, também tem que adequar-se à Lei Geral de Proteção de Dados. E ali eles estavam falando sobre o descarte dos dados pessoais. A eliminação do dado, né? Eliminação, No caso ali, eliminando o papel o máximo, picotado ao máximo possível, Mas para 2021 e 2020, professor, e demais participantes, na verdade já está acontecendo, as empresas já estão se preocupando com a Lei Geral de Proteção de Dados, até assim, uma preocupação um pouco que tardia, porque a lei é de 2018, então tivemos aí 2 anos, aí tivemos uma prorrogação, queriam prorrogar, mas a vigência não conseguiram prorrogar o início das multas, que ficou lá para agosto de 2021. Mas essa questão de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados é sim uma tendência que para 2021, mas que já começou agora em 2020, porque e eu falo disso com as empresas que têm procurado o meu trabalho, e também eu tenho outros colegas que atuam no ramo, então eles também já estão sendo procurados em Cascavel, em Curitiba, na região, mas as empresas começaram a se preocupar, até teve uma empresa que me contratou,
contratou o meu escritório no seguinte sentido. Ela falou, Danilo, eu achei que com a pandemia o governo ia dar uma colher de chá, mas não deu. Então ele veio e me procurou e nós vínhamos negociando desde o ano passado, uma contratação. E quando ele percebeu que o governo não ia dar mais colher de chá, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que protege o titular dos dados pessoais, mas também ela tem um poder de arrecadação muito grande. E ela vai ter um poder de regulação de mercado também. Então o Brasil se adequou. Por quê? Porque ele estava ficando para trás. Até a Europa, que se adequou em 2016 com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, também já estava atrasado. Os Estados Unidos, por exemplo, trata disso desde 1974. Quando o Brasil promulgou a lei, publicou a lei, ele já tinha no mundo mais de 120 países que possuíam legislação, incluindo a Argentina e outros países da América Latina. Então, o Brasil estava muito atrasado. Isso se tornou a proteção do titular dos dados pessoais, que é um direito fundamental, tem um projeto de emenda à Constituição Federal para incluir isso como um direito fundamental, no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Existe a questão comercial, que o Brasil estava ficando para trás. E o Brasil estando atrasado, isso atrapalharia a relação comercial com outros países. Isso nós podemos também verificar nas empresas. Grandes empresas que já estão se adequando ou estão já adequadas vão exigir que os seus clientes, os seus fornecedores estejam adequados. Eu estou vivendo isso com uma empresa aqui de Cascavel que eu estou negociando. Tem uma empresa já cobrando essa iniciativa. Então isso já existe, isso já é uma realidade. Fato. Em 2020 já é fato. E essa questão do compliance com base na LGPD para 2021 é algo que vai acontecer, porque já está acontecendo e a tendência é só aumentar. É só aumentar esse... Eu vejo ainda, Danilo, desculpe te interromper, mas eu vejo ainda a seguinte questão da própria valorização das empresas, como um ativo, não ter este passivo. Então, numa operação de M&A, por exemplo, que a empresa está sendo vendida, ela pode ter atribuído um valor se ela não tem o passivo digital. Se ela tem o investimento feito em proteção dos dados pessoais, ela tem a valorização disso numa operação de M&A. É natural que o empresário sempre vai buscar na contratação de um serviço, ou até mesmo no investimento necessário como esse, 3 requisitos de tempo, custo e qualidade. E a lei ela não vem trazer, no meu ponto de vista, um benefício tão imediato assim. Mas o fato é que ela, prevendo você de gastar aqueles grandes valores exorbitantes das multas que estão lá previstas, você tem aí uma relação de custo-benefício gigantesca. Além do que, evidentemente, a questão da cultura da proteção dos dados. Porque é a mesma coisa que no nosso compliance raiz, vamos dizer assim. A imagem reputacional da empresa, é algo imensurável, é algo intangível. Então, a proteção que ela deve ter dentro de uma política de integridade, para proteger a sua marca, proteger o seu valor enquanto empresa, é muito grande. Danilo, na ANPPD, a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, que você é um membro, acredito que tenha várias discussões sobre o tema. Nós temos no Instituto Paranaense de Compliance, o IPACOM, a qual eu convido todos para conhecer, através do ipacom.org.br, um instituto de compliance aqui no Paraná, que tem um grupo de trabalho em governança, que nós estamos lá bastante afetos a isso, e um grupo de trabalho relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. Quero te convidar para você fazer parte do Instituto, tá? Acredito que você soma muito com a tua experiência enquanto membro lá da ANPPD, e fica aqui publicamente o convite a você e a todos aqueles que nos assistem.
Na associação lá, os profissionais têm debatido as tendências para 2021, não só na questão das multas, mas também em relação às metodologias de implantação? Sim. A questão das metodologias de implantação, porque não existe uma fórmula mágica, né? Não existe uma forma pronta, não existe uma massa pronta que você chega na empresa e implanta, coloca e está tudo pronto. Não. Porque o trabalho de compliance em LGPD, de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele é um trabalho personalizado. Cada empresa, de cada área, de cada setor, vai ter um tipo de trabalho, um padrão de trabalho desenvolvido de maneira diferente. Uma empresa da área de tecnologia vai ser diferente de uma empresa da área da saúde, vai ser diferente de uma empresa de RH, vai ser diferente de uma empresa, de um laboratório, por exemplo, de uma empresa de logística, concessionária de veículos. Porque cada empresa tem o seu detalhe, tem a sua minúcia, tem a sua particularidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem isso, essa questão da particularidade. Porque a própria lei não nos traz um formato compliance, não nos traz que ferramenta que devemos usar. Mas nós, analisando a empresa, analisando os pormenores da empresa, os setores, conversando com funcionários, entrevistas, palestras. Mapeamento de processos, workshops. Isso. Ou seja, aí a importância de nós, volto a dizer, trazermos lá da lei do programa de integridade os 5 pilares, né, a forma metodológica de implantar. E eu queria te pedir ainda, para você falar um pouquinho sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Vi que recentemente houve a nomeação aí por indicação política, né? E como que isso vai ser tratado para 2021? Mais num critério técnico, na sua opinião, ou num critério político? Porque particularmente acredito que, ainda que tenha sido postergada a vigência das multas, nós não vamos ter as multas tão prontamente de cara. Nós vamos ter um período de advertência, nós já falamos isso em outras palestras, eu dei uma palestra em março ainda do ano passado a respeito desse tema, para as cooperativas aqui da região, a convite de uma empresa subsidiária de uma das cooperativas em Cascavel, e essa tendência para o ano 2020 se concretizou, que foi a aprovação da lei, e para 2021, entendo que, embora esteja prevista as multas, ainda vai ter um momento de advertência. E quem vai regulamentar tudo isso é a própria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que você tem visto em relação à NPD? Bom, em relação à NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é um bebezinho ainda, né? Ela é como a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é um bebezinho que vai crescer, vai tomar proporções maiores. Então, hoje, inclusive, ela não possui uma estrutura física, ela não possui um prédio, não possui servidores, não teve ainda um concurso público para os agentes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tivemos a escolha, a nomeação dos diretores no dia 15/10/2020, mas é algo muito recente, indicação política, mas eu creio que futuramente a questão técnica ela vai existir, como existe em todos os órgãos, né? A Receita Federal, por exemplo, existe um concurso público direcionado para aquele tipo de função, para aquele tipo de trabalho, né? Como a ANAC, né? Associação da Aviação Civil, a autoridade da Agência Nacional da Aviação Civil. Ela existe a questão técnica. Então, a NPD não vai fugir desse critério. Eu acredito que não. No futuro breve, teremos aí a sede, teremos os servidores, teremos as delegacias, não sei como é que eles vão tratar, administrativamente isso. Colocamos aí, entre aspas, as delegacias regionais e com atuação, para a atuação dos fiscais, para a atuação dos servidores públicos que vão atuar em nome da autoridade. E a questão desse período de advertência é que nós estamos até agosto de 2021 no período de advertências. Quem não for advertido nesse período, até agosto de 2021, passou esse período e vai ser a primeira digamos, a primeira penalidade será uma advertência.
indicando que a empresa deve se adequar e dando um prazo para isso. Mas é tudo ainda Obviamente, dependendo do tamanho da empresa e o tipo de vazamento que pode ter ocorrido, né? Porque imagine num setor de saúde, por exemplo, vazar dados sensíveis, resultados de exame, numa seguradora vazar dados sensíveis em relação a sinistros, enfim, né? Numa própria corretora de seguros, é uma série de situações. Com certeza. Então aí você me pergunta, mas qual vai ser o prazo de adequação? A lei não traz. Ainda não temos o prazo, não sabemos quantos dias ou quantos meses que a autoridade vai dar à empresa responsável pelo tratamento de dados para que ela se adeque no auto de infração, ou na autuação, ou na advertência, né, que vai ser o primeiro ponto quando a empresa for fiscalizada pela autoridade. Excelente. Bom, Danilo, gostaria de agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade, né, esse bate-papo entre amigos aqui, colegas de trabalho, parceiros de negócio, e assim que a ADV Corporativa tem, né, nosso perfil aqui no @adv.corporativa, que é o escritório, nosso perfil do WJ Advocacia Corporativa, tem feito, né, com vários amigos e colegas, professores, agora no teu caso, aluno e colega de trabalho, e convido você, mais uma vez, a fazer parte do IPACOM, do Instituto Paranaense de Compliance, lá do grupo de trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados, de governança também, será super bem-vindo. Agradecer as tuas explicações aqui e a todos aqueles colegas, amigos e clientes que assistiram essa nossa live. Danilo, com as suas considerações finais, meu irmão. Doutor William, só tenho a agradecer pela confiança, pelo convite, essa parceria de sucesso que nós temos firmado, e dizer que foi Deus que colocou o professor na minha vida. Imagino. Né, e portas têm se aberto, e sou muito grato a Deus em primeiro lugar, e grato a você pela sua disponibilidade de abrir esse espaço, né, para que possamos conversar um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Excelente, meu nobre. Bom te ver e se cuide nesse período ainda, que todo mundo imagina que a pandemia já passou, mas temos aí alguns enfrentamentos, né? E aí uma experiência interessante, né? De vez em quando ir até o cliente para fazer uma vídeo para todos os seus colaboradores, né? Então, hoje não mais, hoje é possível de você fazer isso, e toda a implantação de um processo desse, em grande parte, 90%, de uma maneira totalmente online e digital. Fica aqui meus cumprimentos a você, Danilo, mais uma vez, e a todos aqueles que nos assistiram, desejando aí uma boa noite e um bom cuidado a todos. Obrigado a todos aí, que Deus abençoe vocês.